Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vamos fazer hoje aqui mais uma live dessas sessões de lives que eu tenho feito essa semana. E hoje a gente vai falar sobre o coronavírus e o real cenário nos dias de hoje, uma versão mais atualizada, mais oficial, vamos dizer assim, vindo de uma médica, né? Então, estão me ouvindo bem? O áudio tá bom? Me deem aí um feedback, por favor, para a gente começar. Vou esperar aqui um pouquinho também a Heloísa, que é a minha convidada especial de hoje. Para quem não me conhece, eu sou Camila Carrilho, sou Master Coach e especialista em família. E eu convidei hoje para falar com a gente a doutora Heloísa. Ela é médica infectologista. Entrando aqui no perfil da clínica dela, da Clinfec. Vamos. Oi, Heloísa! Oi, Camila, tudo bem? Que Oi, alegria! pessoal. Que alegria! Que alegria ter você aqui. Que honra minha ter a sua presença. Obrigada pelo convite. Foi muito agradável, muito bom receber seu convite para participar com você, viu? Que honra, a minha coach me Ah, convidando. olha, a Heloísa é minha coach querida e ela é a grande referência, né, Heloísa, hoje aqui em Brasília e talvez no Brasil, nesse tema do coronavírus. Heloísa é especialista ela é infectologista e eu soube que fizeram uma enquete, Heloísa pode até me corrigir, completar. Fizeram uma enquete qual a médica, né, referência, e a Heloísa ganhou assim, com mais de 1.000 votações, ganhou disparadamente como a grande referência nessa temática e nessa especialidade aqui em Brasília. Não foi isso, Elo? Então, foi um programa, né, da Band que eles colocaram um 0800 perguntando um especialista da cidade que o pessoal gostaria que fizesse uma menção, um programa sobre ele, né? E aí ligaram daqui de Brasília pedindo para fazer comigo. Realmente foi uma honra. Não sei quantos foram, né? O Mas foi uma honra. merecimento. Agradeço. E aí, não sei, quem está acompanhando aqui a gente pode perceber esse rostinho familiar, já saiu em Jornal Nacional, em vários jornais aqui do DF. Enfim, para a gente é uma grande honra e um privilégio estar aqui com você, Lô. E aí, Obrigada. também, para você conhecer um pouquinho do nosso público, né? E para direcionar um pouquinho a nossa conversa de hoje, eu queria te falar que estamos aqui hoje enquanto pais, enquanto mães, é, trancadinhos dentro de casa, com essa preocupação e uma preocupação real, Elo, porque a gente percebe que cada fonte fala para a gente, isso passa para a gente uma informação diferente, né? Então, o que eu queria te perguntar agora, nesse primeiro momento, é assim, como que tá hoje essa questão do coronavírus? Como que vocês, médicos e as fontes, né, que vocês têm informado e têm acompanhado de pertinho, que estão aí nessa frente de batalha, poderia falar para a gente como que tá, né? Tá melhor, tá pior, os números aumentaram, tá alarmante a situação. Como que tá isso? Então, Camila, a gente está no começo desse processo todo, né? A chegada do coronavírus aqui no DF tem pouco tempo e as medidas de contenção que foram impostas para que a gente restringisse o contato social, elas foram tomadas de forma precoce, né? Então, a gente está, de certa forma, conseguindo ter alguma tranquilidade em relação a isso. É claro que
temos vários casos diagnosticados, mas a gente tem a preocupação com o que ainda vem pela frente. A gente não tem estabilidade de casos ainda, não chegamos num platô, e aí eu vi que uma grande colega minha, que eu admiro muito, a Ana Helena, acabou de entrar aqui na sala com a gente, no bate-papo. Um beijo, Ana Helena. E ela está junto, infectologista, junto com a gente. E então, nós não temos estabilidade ainda de casos, né? Na verdade, nós estamos na curva ainda crescente de casos. Ainda o que tem por vir ainda é uma surpresa. Então, por isso, a gente precisa ter cuidado com o que vai, com as nossas atitudes, precisa ainda ter cuidado com multidões, com aglomerações, a gente precisa fazer o uso do álcool em gel o tempo todo, é uma das medidas mais eficazes que a gente tem. Então, o panorama é de início. É esse o panorama. Nossa, Elô, eu estava aqui esses dias, a gente até, quem está em casa mesmo, né? Eu tô exatamente há 2 semanas sem colocar o pé para fora, assim, sem abrir a porta de casa. Então a gente até perde a noção do tempo, né? Meu marido brinca, hoje é domingo, porque ontem foi domingo, ele tem brincado com isso. E a gente vai ficando nessa expectativa, né, de que já deve estar acabando, porque eu tô aqui dentro há tanto tempo, então já deve estar acabando. Hoje mesmo, os meus filhos se arrumaram e falaram: estamos indo hoje para casa da vovó. Hoje nós vamos para casa da vovó. E me partiu o coração, porque eu falei: eles estão morrendo de saudade dos avós. Hoje é aniversário do priminho, né? Um beijo pro Lucas, se estiver aqui ouvindo a gente. E eles falaram: mas hoje é aniversário do Lucas, como que a gente não vai para a festa do Lucas, né? E eles não entendem que não vai ter a festa. Então, eu comecei a perceber que tá ficando mesmo cada dia mais cruel esse isolamento, esse confinamento, né? E talvez por conta disso a gente vai ficando nessa expectativa, já tá acabando. Então, pelo que você disse, a gente ainda está começando, é isso? Então, lembrando, né, que eu também fico no meu isolamento dentro do possível. Sou mãe, tenho alguns filhos aí, 5, né, eu e meu marido. Então, a gente tem as mesmas dificuldades de todo mundo. Claro que, enquanto médica, eu não posso ficar em casa. A parte médica, ela foi muito demandada e o trabalho fez foi triplicar. Então, esse isolamento social de ficar em casa mesmo, eu, Heloísa, realmente não estou sentindo. Mas as crianças, o meu esposo, todo mundo também está perdendo essa noção, né? Essa noção de tempo e do que acontece lá fora, porque parece que a vida parou. E isso é uma percepção real. Os meus filhos falam: mãe, eu estou de férias, mas eu não posso ir para casa da minha avó. Eles adoram ir. E é uma realidade. Infelizmente, as crianças elas também têm que conhecer a realidade. E a gente tem que conversar direitinho com eles, explicar o momento que a gente vive, sem grandes terrorismos, mas explicar para que eles entendam o que está acontecendo. E que a gente tente fazer um ambiente dentro de casa que seja um pouco mais agradável para eles não ficarem tão entediados. Mas a verdade é essa, a gente perde a noção do tempo mesmo. E eu não sei quem fala até quando vai manter o isolamento social e tudo, quem define essas regras. Claro que tem uma orientação médica por trás, tem sim, porque a gente não pode deixar de falar, né? Mas o governo, ele que vai decidir como e quando vai ser, né? A gente não tem esse poder. Mas a orientação médica é sim, a gente vê nos países que já passaram por isso que o isolamento social fez grande diferença no desfecho dos infectados e do número de casos. Então, a gente, a princípio, orienta que tenha cautela mesmo. Sim. Elô, eu vou começar a te fazer algumas perguntinhas que eu recebi no meu direct, né? Eu coloquei no meu stories. Façam perguntas e eu recebi algumas perguntinhas, queria compartilhar com você. Mas antes disso, eu vou falar aqui, pedir para quem está ao vivo aqui com a gente, pega esse aviãozinho, encaminha para os familiares de vocês, para os avós,
irmãos, né, para os amigos mais próximos, chama para cá e mande também aqui, olha, no nosso na nossa barra de diálogo aqui, mande as perguntas de vocês que a Heloísa vai responder para a gente, tá bom? Elo, eu tenho aqui duas perguntinhas, né? Uma que me questionaram o seguinte: a família sabendo que não está contaminada, né? Os pais não estão contaminados, os filhos não estão contaminados, não estão com manifestações, vamos dizer assim. Poderiam visitar outra família, por exemplo, a gente falou dos avós, né? Poderiam visitar os avós, porque nem eles estão com manifestação, com sintomas do coronavírus, nem essa família está com sintomas. Existe essa tranquilidade, vamos dizer assim, ou não? Realmente a indicação é que fique mesmo quietinho dentro de casa. Então, quando envolve visitar pessoas de grupo de risco, que seriam os avós, a orientação é que fique dentro de casa, né? Que realmente não vá, porque até pessoas que não têm sintomas podem ser portadoras do vírus e passar. Então, acaba que as crianças, por exemplo, que não têm uma manifestação grande do Covid mesmo, elas podem ter o vírus e passar para os avós, num simples abraço, num contato, num beijo, e daí os avós vão adoecer de forma provavelmente grave, de forma mais séria. Então, não vale a pena a exposição para grupos de risco. Agora, eventualmente, um irmão quer vir, está bem, é jovem, quer vir na minha casa para jantar. Pode? Pode, não é aglomeração. Mas a aglomeração é que não pode. Que a gente possa também respeitar muito o limite de distância entre as pessoas, né? 1 metro, 1,5 metros, que fique afastado, não precisa ficar muito próximo. Isso é importante. Evitar os cumprimentos, o beijo, o abraço, né? Cumprimentar com os pés. Isso já virou hábito em alguns lugares que a gente tem. Que interessante. E você falou de grupo de risco, Elo. Uma outra pergunta aqui que eu recebi hipertensão é grupo de risco? É considerado grupo de risco? Os hipertensos. Então, somente hipertensão, não, às vezes a pessoa não é só hipertensa, ela é idosa e hipertensa, né? Às Sim. vezes tem diabetes. Então, normalmente junta mais de um problema. E isso faz com que seja realmente um transtorno. Um jovem hipertenso, depende, será que ele está controlado, se não está? Será que quando ele tiver a infecção, o corpo dele vai ter reserva cardíaca e de pressão suficiente para mantê-lo equilibrado durante o período da doença? Porque a gente sabe que pessoas hipertensas, quando pega algum tipo de doença, a primeira coisa que descompensa é a pressão. E se ela for muito alta ou for muito baixa, a pessoa pode ter complicações desses picos de pressão. Então, tem que ter cuidado. As comorbidades. E aí entra também as pessoas que usam medicamentos para baixar a imunidade, como os portadores de doenças autoimunes, os pacientes portadores de HIV que têm imunidade baixa, daí eu não estou falando daqueles que estão bem controlados, com imunidade boa e carga viral indetectável, não. Estou falando daqueles pacientes que realmente estão sob risco de adoecimento sério. Então, essas pessoas realmente são um grupo de risco e devem ficar afastadas, mesmo de pessoas que não têm sintoma nenhum. Uhum. E diabéticos, Heloísa, também foi uma outra pergunta aqui que me fizeram. Por que diabéticos é considerado grupo de risco? Então, o diabético, ele, por si só, as próprias defesas dele já são mais debilitadas, né? Então, o açúcar no sangue em excesso, ele dificulta a ativação das células de defesa. Por isso que a gente fala que o diabético é imunodeficiente, né? Tem uma deficiência na imunidade. Justamente por isso, a capacidade de reação dele às infecções por bactérias e por vírus, ela é muito menor do que uma pessoa que tem o diabetes. Então, é uma dificuldade na ativação da defesa. Entendi.
E, Elo, o que que as pessoas têm mais questionado vocês, levado de demanda para vocês, médicos? Alguma orientação, algum aspecto que você queira comentar aqui para gente? Então, a questão que trazem muito, né, é andar ao ar livre, né, atividade física, descer Uhum, com a criança. Então, uhum, esses detalhes as pessoas perguntam bastante. Eu diria que é o uhum, seguinte, não tem ainda uma orientação de quarentena que seja militarmente controlada, vamos dizer assim. Ninguém pode sair da sua casa. Não. Pode. Então, as pessoas vão ao mercado, as pessoas andam na rua, fazem atividade física, né? Eventualmente desce com uma criança, vai num parquinho. O que a gente orienta é que não tenha contato com outra criança mais próximo. Então, respeite o limite de 1,5 m. Não fiquem em grupos. Mas fazer uma caminhada ao ar livre, uma pessoa sozinha que vá fazer uma caminhada, a princípio não tem problema, né? Até porque nós estamos podendo ir e vir ao trabalho. Então, não tem essa uhum. questão militar de não poder sair de casa, como foi colocado em outros países, né? Tem países Sim, que isolaram as pessoas e quem saísse de casa receberia multa. Então, sim. nós não temos isso aqui. Mas a gente tem que usar o bom senso. A gente não pode liberar para todo mundo porque as pessoas acabam abusando também. Então, a gente tem Uhum, que falar para todo mundo usar o bom senso. Não fiquem próximos de outras pessoas. Faz uma uhum, caminhada sozinho, se for o caso, mas a preferência é mesmo para que fiquem em casa. O mais seguro é que fiquem em casa. entendi. Ai, que interessante, Elo, porque eu realmente estava olhando essas pessoas fazendo caminhada e eu falava, gente, que responsabilidade. Mas então nessas circunstâncias você acha que não teria tanto problema assim, né? E Elo, e com relação à saúde mental, né? A gente tem acompanhado aí o número crescente de suicídios, de pessoas que estão ficando depressivas, que não estão realmente saturando emocionalmente as exigências do confinamento. O que que você diria, né? Assim, o que que é tão importante quanto ficar em casa, é trabalhar a mente, é se alimentar bem? O que que você diria nesse caso? Então, a gente vê muito que os idosos estão tendo muita dificuldade com isso tudo, né? Porque normalmente eles já são mais solitários. Dependem que a gente vá até a casa deles para visitar. E aí, se a gente não pode ir, eles invariavelmente ficam mais tristes. Então, a gente já está vendo isso acontecendo. Nós mesmos, que temos eu me sinto muito por não poder de contato que não seja presencial, ela tem que ser valorizada e tem que ser usada todos os dias, porque senão eles vão realmente ficar muito tristes. E isso vai ser muito ruim, é uma consequência depois que a gente vai ter que administrar. Uhum. E aí eu acho que as pessoas têm que olhar por um outro lado, a gente sempre pode ver por dois lados as coisas, né? As situações que nos acontecem. Então a gente pode chorar, achar que está ruim, que está tudo muito triste, ou a gente pode olhar e falar assim, poxa, eu estou na minha casa, eu trabalho tanto e agora eu tenho tempo para ficar em casa, vou jogar um jogo com meu filho, vou arrumar o que eu tenho para arrumar dentro de casa, vou arrumar o meu armário. Então eu acho que a gente precisa buscar alguma coisa de qualidade para fazer nesse tempo. Porque senão, Uhum. invariavelmente, a gente fica mesmo com pensamentos que não vão nos agregar. Seja em relação à nossa própria vida, seja em relação ao corona, seja em relação a qualquer outra coisa, os pensamentos ruins, a tendência é que eles venham, mas a gente precisa ter um posicionamento mais positivo sobre isso. Sim. Olha, Heloísa, a Paula está perguntando para você, olha, quando uma pessoa mais idosa deve procurar um médico? Qualquer sintoma de gripe?
E aí aqui eu queria até aproveitar e estender, porque realmente eu tenho percebido que é uma preocupação geral mesmo, né? Às vezes o filho está com alguma doença, vomitando, ou uma doença de pele, qualquer outra coisa que nem seja relacionado ao coronavírus. Como que você orienta essa ida ao médico, né? Então, tudo pode acontecer, né? Não, as pessoas agora não vão adoecer só do corona. Não. Então, o pronto-socorro está aí, está aberto para as pessoas que precisarem, por qualquer motivo. O que a gente está orientando é que sintomas leves, aqueles sintomas que a gente consegue manejar em casa, que não sejam um motivo de ir para o pronto-socorro. Então, se eu tenho um idoso que está com gripe, tá com falta de ar, está com febre, está mais prostrado, ele tem que ir procurar o médico. Não pode ficar em casa sem assistência. E pode ser corona? Pode não ser. Pode ser, inclusive, influenza, que está chegando a época, e a gente vai ter a complicação da influenza também, que é tão séria, pode ser tão séria nos idosos quanto o próprio corona. Então, a gente pede que os idosos, a gente tem que ficar de olho. Se puder procurar um médico particular no consultório, é uma saída, ao invés de lotar as emergências. Procurar o posto de saúde também é outra saída. E deixar a emergência para casos de emergência mesmo, né? Para que as Sim. pessoas não fiquem sobrecarregando, porque agora a gente sabe, né, Camila, que vai vir pico de dengue, pico de influenza, e nós estamos Sim. no começo do pico do Covid. Então, a gente vai ter que lidar assim, com muitas variáveis, com muitas situações que as pessoas vão requisitar atendimento médico. E a gente precisa estar pronto para atender. Então, a orientação que eu digo é assim: seguirem pelos sintomas. Se forem sintomas que dá para ficar em casa, excelente. Fique em casa, maneja. Se é só um nariz entupido, se é uma febre baixa, ok. Claro, olho muito aberto com os idosos, com as pessoas imunodeprimidas, hipertensos, diabéticos, que usam medicação para Controlar. imunidade, isso, né? Então, essas pessoas a gente tem que olhar com muito cuidado, né? E tentar manejar em casa, né? As pessoas asmáticas, às vezes, têm que ir para o hospital. Não vai ter Sim. jeito. Então, é uma crise recorrente que costuma ter em casa, mas, de repente, chega num ponto que tem que ir para o hospital. Vai ter que ir. O sintoma é grave, tem que ir para o hospital. Sim. O risco de ir para o hospital é exatamente esse contágio com as outras pessoas e de outras doenças também, né, Heloísa? Não só do Covid, mas que acaba contaminando, que acaba ali se aproximando de outras pessoas. Mas então, clínicas particulares, tudo bem, porque tem horário marcado, dá para a gente administrar um pouquinho melhor isso, né? Realmente era uma dúvida minha e de outras pessoas que tinham comentado comigo também. E lembrando também que agora está sendo regulamentada a consulta, a teleconsulta. Nesse tempo de Covid, as entidades médicas estão orientando que seja feita a consulta via WhatsApp, via Skype, alguma forma que não precise o paciente ir até o médico. Claro que não são todos os casos assim. Então, algumas orientações a gente consegue fazer e isso já vai diminuir a demanda no serviço de saúde. Naqueles casos que o paciente realmente se sente muito mal e que a gente precisa examinar, isso a gente não pode abrir mão da consulta presencial. Mas, Sim. em algumas situações, a gente já tem a telemedicina como um apoio. Então, eu tenho alguns Olha, que pacientes, interessante. que eu consigo fazer orientações via WhatsApp, né, via vídeo. Às vezes é um resultado de exame que eu fiquei de ver e que ele está com medo de sair de casa para me mostrar. Então, eu consigo fazer essas orientações. E isso a gente já vai diminuindo o fluxo de pessoas dentro da clínica. Sim. Olha que novidade, eu não sabia disso, Elô. A sua clínica tem quais especialidades? É só de infectologia? Não. Não, a gente agora está ampliando. Então, nós temos no nosso quadro mastologista, hematologista, clínico geral,
Estamos fechando com o endócrino e, e nós temos cirurgião vascular. Estamos abrindo vacinas, centros de Uhum. ferida. Então, nós temos outras especialidades que a gente consegue atender várias pessoas. Ótimo. Que bom saber que a gente tem a ClinFec, então, que faz esse Sim. serviço completo para a gente. Elô, E, para a gente ir terminando, então você acha, eu não sei se você se sente segura, enfim, para falar isso, existe alguma é, previsão, vamos dizer assim, para esse ciclo se normalizar, para que a gente possa respirar um pouquinho mais aliviado, com menos tensão e já ir voltando à rotina normalmente? então, acaba que a gente não tem uma data prevista. Claro que pela taxa de transmissão do vírus, pela nossa população, tem alguns estudos que mostram que nós entraremos agora no pico, em abril, no pico de transmissão, e depois a tendência é que isso se estabilize e diminua. Então, eu acho que ainda esse mês de abril vai ser um mês de algumas restrições. Mas Hum, eu acredito que, não sei, depende de como as coisas forem indo, tudo pode mudar todos os dias, isso é só uma sim, previsão, mas sim, eu posso dizer que abril ainda vai ser um mês de cuidados. sim. Olha só, Elô, a última perguntinha aqui, a Paula perguntou: sabe dizer se todas as vítimas com morte de Covid tinham uma doença importante, né? Ou sabe de algum caso que alguém tenha saído com saúde tenha morrido, né? Então, assim, se uma pessoa saudável morreu pelo fato de ter contraído o Covid, ou se sempre estava relacionado com outra doença mais grave. A grande maioria, grande, eu coloco mais de 95%, a gente sabe que tinha comorbidades. Se não for só pela idade, tem a idade, mais hipertensão, mais leucemia, diabetes, ou co-infecção com um outro vírus associado. Então, a grande maioria dessas pessoas realmente que morreu tinham comorbidades. Jovens, teve óbito de jovens, mas eu não consigo dizer se tinham ou não alguma comorbidade. Então, chegou a pessoas bem jovens, a gente tem relato de morte, sim, de óbito, mas o perfil completo eu não consigo dizer se tinha ou se não tinha. Mas é Sim. muito pouco relatado, Uhum. Então, tá? a Janaína está completando aqui, né? Ou ficado em estado grave mesmo sendo saudável. Então, isso acho que a gente tem claro, né? Que quando associa uma outra doença, agrava realmente o quadro, mas então, mesmo pessoas saudáveis correm graves riscos e precisamos nos cuidar. É isso? Como a gente vê em toda doença, a gente tem um padrão, costuma ter um padrão mais ou menos, e é isso que é descrito. Não significa que nós não tenhamos exceções. Na medicina, nada é absoluto. 2 e 2 Sim, não são 4. Então, pode ser sim que tenha algum jovem que não tenha problema nenhum de saúde e ele evolua com quadro não tão bom, né? Que evolua com quadro grave. Isso pode acontecer. Então, a gente tem que sim, ficar de olho. Essa é uma preocupação. A gente não tem um caso documentado até que chega o primeiro. Então, a gente sim. precisa ficar de olho nisso. Não posso dizer que só porque é jovem não vai ter complicação. Posso dizer que a chance é menor, mas que não vai ter, isso aí a gente é mais difícil dizer. Sim. Elo, então, para Medicina, a gente terminar, que mensagem você poderia e gostaria de deixar para quem prestigiou e nos visitou aqui nessa live, ficou aqui até agora com a gente? Que recado você daria? eu acho que, assim, aproveitem o tempo com a família, tentem ver esse período que ele
a gente vai ter que passar, mas tentem ver isso de uma forma mais positiva, de uma forma para que a gente possa ampliar os nossos laços, fortalecer os laços familiares e obedeçam, né? Eu acho que as autoridades elas estão aí, elas sabem do que estão falando e a gente tem que obedecer, cada um fazer a sua parte. A hora que for possível, que a gente puder voltar a andar na rua, despreocupada, voltar a fazer as atividades, vai ser ótimo. Né? E esse dia vai chegar. Isso aqui não vai ser assim para sempre. Então, que a gente possa pegar o melhor disso para a nossa vida, que a gente possa crescer a nossa relação com Deus, que a gente possa fortalecer a nossa família, e isso vai passar. Vai passar. Vai passar. Enquanto isso, fica em casa, né? Enquanto isso, fique em casa. Se precisar sair, se for realmente muito necessário, ok, vai. Né? Não tem essa restrição absoluta. Mas fique em casa. É a Sim. melhor. É. Ah, Elo, eu adorei, adorei. Obrigada, mil vezes obrigada por ter despendido aí esse seu tempo que é tão precioso, né? Que eu sei que muitas autoridades te procuram, muitos jornais te procuram. Você está aí na sua maratona, atendendo vários pacientes e ainda reservou aí um tempinho que você estaria com a sua família para estar aqui com a gente. Adorei, me senti bem mais aliviada com toda a explicação que você passou. Realmente, para mim, é uma fonte de confiança, né? Que eu confio muito. É tão complicado a gente receber as informações e não saber se a gente pode confiar, se a gente pode se sentir segura. E de você, vindo de você, da Clinfec, eu e todo mundo aqui ficamos muito prestigiados com as suas orientações. Vamos fazer uma pausa, Elô, para quem está assistindo a gente tirar uma foto para a gente? Vamos. Pronto, obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu a gente. Obrigada, Elô. E olha, sempre usem, gente, o álcool gel, né? Usem e abusem do álcool gel, é muito importante, muito, muito, muito importante. E eu agradeço muito, Camila, pelo convite, te admiro bastante, muito, muito. Sou muito grata por poder ser sua coach, tá? Você é maravilhosa. Obrigada pela oportunidade de falar aqui com o seu público. E eu gostaria de pedir também para que tudo que você me falou desse pânico generalizado, e eu acho que é muito por conta das informações que vão chegando e a gente não consegue filtrar. Eu peço que as pessoas busquem informações oficiais. Não fiquem dando bola para grupos de WhatsApp, eu já saí de vários. Então, não fique dando bola, porque isso não acrescenta. Na verdade, deixa a gente muito mais angustiado. Então, gente, um pedacinho do recado que eu não falei, cuidado com fake news, não passem fake news, saibam a fonte, busquem na fonte as informações, que isso vai deixar vocês muito mais tranquilas. E, mais uma vez, gratidão, Camila. Gratidão por esse espaço. Para mim foi uma honra poder falar aqui com você, estava com saudade, e com o seu público, viu? Muito obrigada. Obrigada, Elo. Obrigada. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo seu tempo, obrigada pelo seu trabalho, né? E obrigada para todo mundo que ficou aqui com a gente esse tempinho. Um beijo. Beijo.